Em 1905, o filósofo George Santayana escreveu, citando aqui: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Agora, no caso da Coreia, podemos em breve ter um exemplo real disso. Durante mais de 3 anos, entre 1950 e 1953, a Guerra da Coreia matou entre 3 e 5 milhões de pessoas, das quais mais da metade eram civis. Embora o conflito tenha terminado com um acordo de armistício, sem um tratado de paz formal assinado, é melhor pensar que a guerra foi causada do que resolvida. Hoje, há preocupações muito reais de que essa trégua possa acabar em breve. Nos últimos anos, o líder norte-coreano Kim Jong-un tem se mostrado cada vez mais hostil ao Sul, ameaçando dar um golpe mortal para aniquilá-los totalmente, usando todos os meios e forças possíveis, sem hesitar. Realmente beligerante. Enquanto uns acham que é só o homenzinho do foguete fazendo birra de novo, outros temem que seja uma declaração real de intenções. E não só os coreanos deveriam temer a volta do conflito à península. Não querendo soar dramático aqui, mas uma segunda guerra da Coreia é potencialmente apocalíptica. Apesar de opiniões divergentes sobre Kim, há consenso de que outra guerra da Coreia seria ainda mais sangrenta e destrutiva que a anterior. E considerando como 2026 está indo até agora, não duvidaríamos que o destino colocasse um novo conflito no nosso bingo. Um pesadelo de proporções épicas. Agora, antes de mergulharmos no que uma segunda guerra coreana poderia envolver, é importante entender os fatores agravantes que poderiam transformar esse conflito em um banho de sangue como não se vê há gerações. Um conflito tão devastador que faria a guerra na Ucrânia parecer um piquenique em uma tarde quente e ensolarada. Com o medo de uma segunda guerra coreana, compartilhado em ambos os lados da linha de demarcação militar, ou ML, as duas Coreias expandiram e avançaram rapidamente suas capacidades militares na década seguinte ao armistício de 1953. Começando pela ameaça vinda do norte, Kim Jong-un é bem exibicionista quando o assunto são questões militares. Já vimos imagens das tropas norte-coreanas marchando em sincronia, com grandes máquinas de guerra rebocando ogivas nucleares. É como assistir ao Império fazendo um desfile militar em Star Wars. Quando se trata do Exército Popular da Coreia, o programa de armas nucleares de Pyongyang é realmente a joia da coroa. O relatório de 2025 do Serviço de Pesquisa do Congresso destacou que, na última década, a Coreia do Norte avançou em armas nucleares e mísseis balísticos, aumentando a ameaça que Pyongyang representa aos Estados Unidos, seus aliados no leste asiático e interesses americanos. Agora, apesar de a comunidade internacional usar todas as ferramentas à sua disposição, desde a imposição de sanções e restrições comerciais até esforços diplomáticos e de aproximação, nenhum progresso significativo foi feito em direção à desnuclearização da Coreia do Norte. Se você está esperando que a situação melhore em breve, bem, não crie muitas expectativas. A janela para ações militares que neutralizassem a ameaça se fechou há décadas, e como destacado pelo relatório de 2025 da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, citando novamente, Kim não tem intenção de abrir mão de seus programas de armas estratégicas em uma negociação que ele vê como garantia da segurança do regime e motivo de orgulho nacional. As armas nucleares vieram para ficar, e o mais preocupante é que a ameaça nuclear está aumentando. A introdução de uma lei em setembro de 2022 reduziu o limite para Pyongyang usar armas nucleares em certos cenários, incluindo uma declaração de intenção de iniciar ataques nucleares preventivos. Pior ainda, o arsenal nuclear da Coreia do Norte cresce e sua tecnologia de mísseis balísticos fica mais avançada. Apesar de o país nunca ter divulgado o número de ogivas nucleares em sua posse, acredita-se que o número seja em torno de 50. Essas ogivas podem ser lançadas por mísseis balísticos de curto e médio alcance que poderiam atingir a Coreia do Sul e o Japão, mísseis de alcance intermediário capazes de alcançar bases dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico e mísseis balísticos intercontinentais, ou ICBMs, projetados para ameaçar o território continental dos Estados Unidos. Pyongyang também avançou no desenvolvimento de seu míssil balístico, lançado por submarino, com capacidade nuclear da série Pukgukseong. O programa avançou rapidamente, com vários testes já bem-sucedidos.
Mas não se engane, o programa da Coreia do Norte vai muito além da ameaça de um Armagedon nuclear. O país tem um dos exércitos mais formidáveis, com cerca de 1.300.000 de militares ativos, sendo o quarto maior do mundo. O serviço militar é obrigatório para os homens, que devem servir por pelo menos 10 anos, e para as mulheres, que servem por 7. Apesar das graves baixas das unidades norte-coreanas em Kursk, Rússia, com cerca de 6.000 mortos ou feridos, essas perdas são apenas uma pequena parte do total de soldados. Os combates podem beneficiar a Coreia do Norte, mesmo com baixas, se os líderes militares aprenderem lições e estratégias valiosas com a experiência. O país também tem um grande arsenal de artilharia e foguetes, embora envelhecido. Isso inclui cerca de 8.500 peças de artilharia de campanha, 5.100 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 100 canhões autopropulsados de 170 milímetros e 200 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes de 240 milímetros. Muitos desses equipamentos estão estrategicamente posicionados perto da fronteira, próximos à capital sul-coreana, Seul. Acredita-se também que a Coreia do Norte tenha cerca de 4.300 tanques à sua disposição. E com um número crescente de UGVs, veículos terrestres não tripulados, drones suicidas equipados com IA e sentinelas robóticos que frequentemente possuem capacidades de navegação e identificação por IA. Felizmente, nem todas as forças armadas do país têm números tão altos. Por priorizar forças terrestres, a Marinha Costeira de Pyongyang é pouco impressionante. Devido ao extremo sigilo, é difícil obter informações precisas sobre o assunto, segundo o intérprete. A Marinha ainda conta com cerca de 60 submarinos a diesel, costeiros e mini-submarinos. Em sua maioria, das décadas de 60 e 70, suas forças de superfície incluem apenas barcos de patrulha e corvetas para operações costeiras, sem capacidade de projeção de poder distante. No entanto, houve um aumento nos esforços para expandir essas capacidades, construindo novos navios de guerra, como o novo Chui Huan, e desenvolvendo submarinos com capacidade nuclear, como o Hero King Konok. Uma marinha norte-coreana mais forte teria amplas implicações para a segurança regional e a dinâmica geopolítica global. A tecnologia naval limitada, a capacidade industrial e as sanções que restringem o acesso a materiais críticos provavelmente vão desacelerar o progresso. Além da marinha tradicional, a Coreia do Norte mantém uma frota clandestina de embarcações ilegais para burlar as sanções da ONU sobre importação de energia, driblar restrições às exportações, transportar equipamento militar e tropas e contrabandear tecnologia. Apesar de ter menor relevância em guerra, essa frota contribui significativamente para a prontidão militar de Pyongyang e sua postura defensiva geral. A Força Aérea e Antiaérea do Povo Coreano, ou KPAF, é igualmente pouco notável, com uma dependência excessiva de jatos da era soviética. Conforme destacado pelo COVE, abre aspas, a KPAF é composta em grande parte por aeronaves envelhecidas, com cerca de 800 aeronaves de combate, incluindo MiG-20 e um MiG-20 e 3, e MiG-20 e 9-300 helicópteros, incluindo variantes Mi-1, Mi-2 e Mi-8/17 e uma variedade de sistemas de defesa aérea, incluindo sistemas de mísseis, superfície-ar, SA-2, SA-3 e SA-5, além de sistemas indígenas mais novos. Fecha aspas. Novamente, esforços estão sendo feitos para mudar isso. Em 2023, a Coreia do Norte revelou veículos aéreos não tripulados equipados com IA ou UAVs, semelhantes às aeronaves americanas não tripuladas de ataque RQ-4 Global Hawk e MQ-9 Reaper, chamados de Sabeor-4 e Sabeor-9. Em março de 2025, Kim revelou os primeiros drones de alerta aéreo antecipado do país. Voltando-se para as armas mais sombrias da guerra, também deve ser dada atenção às armas biológicas e químicas da Coreia do Norte.
Esses armamentos têm o potencial de serem usados como ferramentas de guerra assimétrica, proporcionando ao regime um meio de baixo custo e alto impacto para causar danos físicos e psicológicos desproporcionais. Segundo o relatório do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, o desenvolvimento de armas biológicas pela Coreia do Norte representa uma séria ameaça potencial aos Estados Unidos e a seus parceiros estratégicos. Armas biológicas podem ser ainda mais letais do que armas nucleares e sempre foram muito mais baratas. Fim da citação. A grande incerteza sobre o programa de armas biológicas da Coreia do Norte devido ao sigilo e à dificuldade de obter informações confiáveis. No entanto, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos suspeita que Pyongyang possua uma variedade de agentes, incluindo antraz, varíola, peste e toxina botulínica. Apesar de raras no campo de batalha, essas armas podem ser empregadas por meio de mísseis, projéteis de artilharia ou em operações secretas, como contaminação de água, alimentos ou áreas populosas. Como se isso já não bastasse para pesadelos, ainda há as armas químicas deles. Embora o programa de armas químicas do país seja extremamente secreto, surpresa, avaliações da CIA acreditam que Pyongyang mantém esse programa há muitos e muitos anos com um estoque de agentes letais. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul estimou uma reserva total de 2.500 a 5.000 toneladas de vários agentes, incluindo agentes neurotóxicos como VX e gás sarin, agentes vesicantes como gás mostarda e agentes asfixiantes como cloro, entre outras coisas maravilhosas. Apesar de serem aterrorizantes, essas armas, sem uma guerra, servem apenas para dissuadir e para assassinatos ocasionais. Para complementar essas capacidades e pressionar os adversários sem desencadear uma guerra, Pyongyang expandiu o uso de guerra híbrida. Destaca-se o uso de ataques cibernéticos nesse contexto. O Bureau 121, agência de guerra cibernética do país, coordena ataques, coleta informações e gera receita hackeando entidades estrangeiras. A unidade, com cerca de 6.000 hackers, foi responsabilizada pelo FBI pelo ataque cibernético de 2014, que paralisou a rede da Sony. Relatos indicam que trabalhadores remotos norte-coreanos se infiltram em empresas ocidentais, fingindo ser contratados legítimos para gerar receita ao regime. Em caso de conflito, espera-se que a Coreia do Norte amplie essas operações como meio assimétrico e econômico para prejudicar infraestruturas, obter informações e levantar fundos. A guerra híbrida norte-coreana deve se tornar mais sofisticada e problemática nos próximos anos, mas já falamos bastante das capacidades de Kim. Como este é um vídeo sobre uma possível Segunda Guerra da Coreia, também precisamos abordar outra questão importante. O que a Coreia do Sul tem a oferecer? Coreia do Sul, uma questão de vida ou morte. Apesar de ter capacidade técnica para produzi-las, Seul decidiu não desenvolver armas nucleares e confiar em Washington para garantir um guarda-chuva nuclear. Pelo Tratado de Defesa Mútua de 1953, ambas as nações devem considerar um ataque armado a uma delas como ameaça à própria segurança e responder adequadamente. Embora isso não exija explicitamente uma ação militar automática, tem sido interpretado como um compromisso de defender a Coreia do Sul por meios militares caso Kim decida tentar alguma aquisição forçada de território. Da mesma forma, como signatária da Convenção sobre Armas Químicas e da Convenção sobre Armas Biológicas, a Coreia do Sul não é conhecida por possuir armas químicas ou biológicas. Apesar de ser uma vitória moral, isso poderia dar vantagem à Coreia do Norte no campo de batalha se usasse esse armamento. As Forças Armadas sul-coreanas também não são mais o que eram, tendo encolhido para 450.000 militares ativos devido à taxa de natalidade historicamente baixa, tornando necessária uma expansão do efetivo. Isso se torna mais urgente com pesquisas indicando que ao menos 500.000 de soldados seriam necessários para defender o país de uma invasão do norte. Embora o serviço militar obrigatório do país, que exige que todos os homens aptos entre 18 e 28 anos se alistem por um período de 18 a 21 meses, forneça a Seul um grande contingente de reservistas para recorrer caso o pior aconteça. Seul compensa a falta de mão de obra, armas nucleares e de destruição em massa com alta sofisticação tecnológica.
A Coreia do Sul tem a segunda maior força de artilharia do mundo, atrás só da Coreia do Norte, com 12.100 peças e diversos sistemas de armas sofisticados. Isso inclui cerca de 1.100 K-9 Thunder obuseiros autopropulsados de 155 mm, considerados os melhores da sua categoria. Seul também opera muitos sistemas de foguetes, como centenas de lançadores múltiplos K-200 e 39 Chuncheonmu, diversos mísseis balísticos Ryunmo e mísseis avançados de defesa aérea como M-SAM e LSAM. A Marinha Sul-Coreana, que está em transição de capacidades de águas costeiras para águas profundas, está em outro patamar comparada à da Coreia do Norte. A frota consiste em 147 embarcações, incluindo 13 destroyers, 17 fragatas, 3 corvetas e 21 submarinos. Seul também está atualmente trabalhando no desenvolvimento de seu primeiro porta-aviões leve da classe CVX, que marcará um grande salto em suas capacidades de projeção de poder. Se a Marinha da Coreia do Norte é como um homem irritado com o complexo de Napoleão, a da Coreia do Sul é o próprio Napoleão. Com mais de 800 aeronaves, a Força Aérea da República da Coreia combina tecnologia ocidental e inovação local, sendo formidável. As forças são lideradas por F-35 KF-16 modernizados e F-15 K-Slam Eagles, que são apoiados por um robusto sistema de defesa aérea em múltiplas camadas. A Coreia do Sul também está em processo de modernização de suas capacidades de alerta e controle aéreo antecipado, tendo concedido um contrato de 2,26 bilhões de dólares à L3 Harris para fornecer novas aeronaves Phoenix AWC. E se isso não for suficiente, a Coreia do Sul também está avançando significativamente na tecnologia de drones. Incluiu o lançamento, no fim de 2025, da iniciativa Guerreiro dos Drones, que visa treinar todos os membros das Forças Armadas na pilotagem de drones. O drone de combate furtivo Kaori-X, em desenvolvimento, evidencia as ambições de Seul para capacidades ofensivas com drones. E se isso não fosse suficiente, a Coreia do Sul está prestes a se tornar o primeiro país do mundo a implantar e operar oficialmente armas a laser para derrubar drones norte-coreanos quando necessário. Eles chamaram isso de Projeto Guerra nas Estrelas. Por quê? O forte poderio militar da Coreia do Sul se deve em grande parte à sua avançada indústria de defesa. Diante das crescentes dúvidas sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos, Seul passou a focar mais em assumir sua própria defesa. Além dos benefícios para a segurança nacional, expandir a capacidade de produção da indústria de defesa também traz ganhos econômicos. Com sucessivos presidentes sul-coreanos reconhecendo isso, o país caminha para se tornar um dos maiores exportadores de armas do mundo, ficando consistentemente entre os 10 primeiros do mundo. Com sua população e forças armadas encolhendo, continuar essa tendência será absolutamente crucial. Tudo bem, então agora você já deve ter uma boa ideia do poder de fogo dos dois países. Porém, uma segunda guerra coreana envolvendo outros atores torna a situação bem mais complexa que um confronto direto. Agora é hora de analisar os outros participantes desse drama, incluindo as duas superpotências mundiais. Antes de falarmos sobre Estados Unidos e China, um spoiler rápido sobre o final em suspense da última parte e uma pausa para contar o que estamos preparando no Warfront. Frontistarco é o nosso site focado em assinantes, feito para pessoas que assistem a análises profundas como essa e pensam, eu quero mais disso. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos e 2 artigos de especialistas para te ajudar a entender esse mundo caótico. E como 2026 aparentemente virou o novo 1939, também lançamos vários podcasts exclusivos para ampliar seu entendimento sobre conflitos globais. Ideal para quem prefere análise de notícias no estilo Warfronts. São $5 mensais ou 50 por ano e você acessa vídeos, artigos e podcasts exclusivos da nossa equipe. Isso é o Frontistarco. Agora, vamos voltar ao vídeo. Outro confronto entre grandes potências. É inegável que Coreia do Sul e Coreia do Norte podem se enfrentar ferozmente sozinhas. Mas, com a importância estratégica, histórica e simbólica da Península Coreana, elevando os riscos para países ao redor do mundo,
Um cenário de conflito provavelmente envolveria potências mundiais tomando partido dos dois lados. Veja o que ocorreu no último confronto entre Seul e Pyongyang para entender nosso ponto. A Guerra da Coreia, primeiro grande conflito por procuração da Guerra Fria, envolveu China e União Soviética apoiando o Norte e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos sob a ONU apoiando o Sul. Washington foi decisivo ao repelir a invasão da Coreia do Norte e liderar o avanço além do paralelo 38 para o território norte-coreano. Motivadas por preocupações de segurança nacional, as forças chinesas intensificaram a situação ao intervir posteriormente e reverter os avanços conquistados pelas forças da ONU. Embora a União Soviética tenha evitado entrar abertamente na guerra com o envio substancial de tropas terrestres, ela esteve envolvida desde o início como fornecedora essencial. Ao fim do conflito, em 1953, Estados Unidos e China haviam enviado 3 milhões de soldados com Washington, destacando 1/5 da Força Aérea e quase metade da Marinha. Enquanto o número de militares soviéticos variava entre 2.000 e 3.000, Moscou forneceu enormes quantidades de ajuda, incluindo tanques T-30 e 4 caças MiG-15, armas leves e suprimentos essenciais. Juntos, esses atores internacionais transformaram uma guerra civil em uma grande confrontação da Guerra Fria, que mantém a península dividida até hoje. Embora cada conflito seja único, ao analisar quais nações podem intervir, o velho ditado de que quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas, ainda se aplica. Evidências indicam que Estados Unidos, China e Rússia voltariam a intervir em uma segunda guerra da Coreia sob certas circunstâncias. Os tempos mudam e as regras também. Avanços militares recentes e a interdependência econômica global elevaram as apostas de um conflito assim. Assim, o envolvimento de outros países seria diferente da segunda vez. Então, o que exatamente mudou nos 72 anos desde a Guerra da Coreia? Além da chegada da TV colorida e dos homens que deixaram de usar chapéu todos os dias. Uma pena! Bem, para começar, a China da década de 1950 era uma sociedade agrária e atrasada, devastada por décadas de guerra civil. A Marinha de Pequim era uma frota costeira com barcos pequenos e simples, voltada à defesa costeira. A Força Aérea era inexperiente, embrionária e usava aviões a hélice antigos. Apesar do grande número, o Exército de Libertação Popular era tecnologicamente atrasado, sem artilharia pesada e tanques. Não havia arma nuclear envolvida e Pequim estava sob influência da União Soviética. Nem precisa dizer que essa versão da China é muito diferente da China de hoje. Em 2026, a China é uma potência militar com economia industrializada, orientada para o mercado e impulsionada pelas exportações. Após abandonar as rígidas políticas econômicas de Mao, o país prosperou como fábrica do mundo, impulsionado pela urbanização, crescimento populacional e expansão da iniciativa privada. Como a segunda maior economia do mundo, ou talvez a terceira, já que isso depende se você considera a União Europeia como uma entidade única ou não, e sendo uma líder global em tecnologia, a China claramente espera se tornar a principal superpotência mundial. Apesar do crescimento inédito da China, os americanos também agiram. Nos anos 1950, a economia dos Estados Unidos era industrial e o país começava a construir suas primeiras bases permanentes no exterior, na Europa e leste asiático. As armas nucleares surgiam, mas os sistemas de lançamento eram simples e as forças convencionais dominavam a estratégia. Desde então, a economia dos Estados Unidos mudou decisivamente para os setores de serviços e tecnologia, com a produção industrial cada vez mais transferida para o exterior. As capacidades militares evoluíram de manobras em larga escala e artilharia massiva e imprecisa para sistemas não tripulados e munições guiadas de precisão que atingem alvos à distância. Hoje, os Estados Unidos possuem, de longe, a presença militar mais ampla do mundo, supervisionando cerca de 750 bases militares que facilitam a projeção de poder global. As duas nações também possuem agora capacidades nucleares muito mais avançadas. Acredita-se que Pequim tenha 600 ogivas e o estoque que mais cresce no mundo. Washington, por sua vez, possui cerca de 5.200 ogivas. Ambos os países ostentam capacidades de tríade nuclear, combinando sistemas de lançamento por terra, mar e ar. O tamanho dos exércitos dos Estados Unidos e da China diminuiu desde 1950, quando começou a Guerra da Coreia.
Apesar de ter o maior exército do mundo, a China reduziu seu efetivo de 4,6 milhões para 2 milhões de soldados. Enquanto isso, o exército dos Estados Unidos tinha 1,4 milhão de soldados em 1950 e hoje tem 1,3 milhão. Também é preciso reconhecer o fator complicador dos cerca de 28.500 militares dos Estados Unidos estacionados na Coreia do Sul. A redução do efetivo não reduziu a capacidade militar de nenhuma nação. Os avanços tecnológicos não tornaram grandes exércitos obsoletos, mas reduziram a importância da mobilização em massa. Com uma ampla variedade de novas ferramentas à disposição, os Estados Unidos e a China são mais formidáveis do que nunca. Com a diferença de poder militar caindo, analistas debatem qual país tem vantagem estratégica. Embora não seja o objetivo deste vídeo abrir esse tipo de discussão, analisar mais de perto o que cada nação poderia trazer para a mesa oferece uma visão do que esperar caso uma Segunda Guerra Coreana venha a estourar. A China agora tem o maior arsenal de mísseis terrestres do mundo. Apesar de possuir mísseis avançados como o DF-17 e o DF-20, não devemos esperar que Pequim use suas armas mais sofisticadas de imediato. Em vez disso, os líderes chineses provavelmente vão focar em aprimorar o arsenal de Pyongyang, seja fornecendo componentes de fabricação ou entregando sistemas de gerações anteriores, como o DF-11 e o DF-15. Outra contribuição importante seria fornecer dados de alvejamento e imagens de satélite para guiar ataques norte-coreanos. É importante notar que a assistência chinesa provavelmente só chegaria algum tempo após o início da guerra, não imediatamente. Devido ao impacto desestabilizador, uma guerra próxima não interessa a Pequim, e os líderes chineses dificilmente correriam para apoiar. Uma invasão norte-coreana logo no início, algo suicida em termos de reputação. O Tratado de Assistência Mútua Sino-Norte-Coreano, de 1961 só, obriga a China a intervir se Pyongyang for atacada, não se for o agressor. Se as circunstâncias da guerra mudassem e Pyongyang pudesse cair, os cálculos também mudariam. Se isso incluir a China enviando militares, equipamentos à Coreia do Norte ou ajuda humanitária, dependerá de vários fatores. Os Estados Unidos, por sua vez, possuem sistemas de precisão guiada equivalentes para atacar alvos a várias distâncias, incluindo HIMARS, MLRS, GMLRS e ATACMS. Esses seriam complementados por vários sistemas de obuseiros, incluindo o M109A7 Paladin para mobilidade. Em dezembro de 2025, o Exército dos Estados Unidos confirmou que o sistema de artilharia de foguetes M200 e 78U participou pela primeira vez de testes com fogo real na Coreia do Sul, destacando a prioridade de Seul como destinatária de equipamentos avançados dos Estados Unidos. Com Washington obrigado por tratado a ajudar o aliado, essas armas poderiam ser essenciais desde o início do conflito. Em relação aos tanques, a China, com 6.800, supera os Estados Unidos, que possuem 4.600. No entanto, Washington se beneficia de maior experiência em combate e utiliza uma proporção maior de seus tanques em variantes modernas, como o M1 Abrams, que estão permanentemente estacionados na Coreia do Sul. Para a China, enviar tanques antigos como o Tipo 59 e 69 pode ser preferível, pois evita o risco de tecnologia avançada de tanque ser capturada pelos Estados Unidos ou Coreia do Sul. Com estaleiros chineses produzindo navios de guerra em ritmo extraordinário, a Marinha do Exército de Libertação Popular tornou-se a maior frota naval do mundo. Inclui 3 porta-aviões, 60 contratorpedeiros, 50 fragatas, 70 corvetas e 60 submarinos, o que impressiona. O principal foco estratégico de Pequim está centrado em Taiwan, uma possível guerra que dependeria de operações navais. Portanto, qualquer apoio naval à Coreia do Norte provavelmente será voltado para operações defensivas e não para engajamentos ofensivos arriscados. Isso pode incluir submarinos, monitorando os movimentos dos Estados Unidos e o posicionamento estratégico de porta-aviões para dificultar a ação dos Estados Unidos, Coreia do Sul e outros aliados. Provavelmente, os melhores navios não participarão. Ajudar Pyongyang é relevante para Pequim, mas não ao ponto de Xi comprometer seus objetivos de reunificação com Taiwan. Washington possui a marinha mais poderosa do mundo, com 11 porta-aviões, 75 destroyers, 25 corvetas e 70 submarinos.
Agora, não devemos esperar que os Estados Unidos entrem com tudo e enviem toda a sua frota global, mas sim que desloquem entre 2 e 4 grupos de ataque de porta-aviões para a região. Porta-aviões servem como aeroportos flutuantes, submarinos patrulham como assassinos silenciosos e destroyeres assumem o trabalho pesado, com corvetas apoiando e possivelmente direcionando minas. Além disso, há o poder aéreo. Acredita-se que a Força Aérea da China tenha cerca de 2.150 aeronaves de combate, enquanto os Estados Unidos possuem aproximadamente 2.650. Pequim provavelmente se concentraria em fornecer uma cobertura de defesa aérea sobre a Coreia do Norte e sua própria fronteira, interceptando em vez de realizar ataques ofensivos. Ao contrário dos tanques do EPL, há uma probabilidade maior de Pequim enviar seus caças mais avançados, como o J-20 e o J-35. Isso acontece porque o risco de roubo de tecnologia é menor se forem capturados, e porque usar caças antigos contra equipamentos modernos dos Estados Unidos e Coreia do Sul seria como mandar o cachorro Spot lutar contra o cujo. No que diz respeito ao poder aéreo americano, com F-16S permanentemente estacionados na Coreia do Sul e rumores de que Washington poderia estacionar permanentemente F-35S na base aérea de Kunkunsan, podemos esperar que os caças de ponta dos Estados Unidos sejam enviados. Washington quase certamente enviaria bombardeiros estratégicos, incluindo B-1BS, B-52S e B-2S. No entanto, não são apenas os Estados Unidos e a China que provavelmente vão se envolver. Outras potências ainda estarão de olho, começando por uma potência outrora grande, que recentemente passou por tempos difíceis. E claro, estamos falando da mãe Rússia. Urso russo. Uma diferença central entre os anos 1950 e hoje é o papel da Rússia. Na Guerra da Coreia, a União Soviética era o principal inimigo de Washington. Hoje, muitos analistas colocam a Rússia em terceiro lugar, atrás dos Estados Unidos e da China, em critérios como força militar e capacidade econômica. Quero dizer, apenas uma dessas três potências foi expulsa do Mar Negro por um país que não tinha marinha. Com Moscou focada na Ucrânia, se a guerra voltasse à Península Coreana, o Kremlin provavelmente ficaria em segundo plano, deixando Pequim cuidar do trabalho sujo. Não pense que a Rússia não poderia causar problemas aqui. Embora o fim da guerra na Ucrânia não pareça próximo, ela acabará em algum momento e, quando isso ocorrer, Moscou ficará mais disposta a expandir sua influência para outros lugares. Táticas de zona cinzenta, como ataques cibernéticos, desinformação, interferência política e ataques a infraestruturas essenciais, como cabos submarinos, tendem a se tornar mais problemáticas. Apesar da cláusula de defesa mútua no Acordo de Parceria Estratégica Abrangente de junho de 2025 entre Rússia e Coreia do Norte, muitos analistas acham que o Kremlin evitaria intervenção direta pelos riscos de escalada e possível envolvimento dos Estados Unidos. Mesmo com as forças russas ocupadas na Ucrânia, Moscou ainda tem opções que podem preocupar autoridades da Coreia do Sul e de Washington sem entrar diretamente no conflito. Veja como a inteligência russa ajudou o Irã a atacar ativos americanos no Golfo, uma interferência que não teve reação do governo Trump. Moscou pode se sentir tão em dívida com a Coreia do Norte que acha necessário agir. Desde setembro de 2022, a Coreia do Norte fornece projéteis de artilharia e mísseis balísticos à Rússia para uso contra a Ucrânia. Em 2024, isso passou a incluir Pyongyang enviando tropas para ajudar a combater a incursão ucraniana em Kursk. Até agora, cerca de 15 mil norte-coreanos lutaram com as tropas russas na guerra. Para o Kremlin, retribuir pode ser fornecer equipamentos militares à RPDC. O país possui amplas capacidades de foguetes e artilharia que podem desferir fogo rápido e preciso a longas distâncias. Com Pyongyang tendo produzido em massa sistemas mais básicos, como o BM-20 e um Grad de design soviético, Moscou poderia melhorar as chances de combate de Pyongyang, fornecendo sistemas guiados de precisão, como o 9A5-24 Tornado. Como as reservas de tanques russos sofreram grandes perdas na Ucrânia, com estimativas sugerindo que o estoque pré-guerra de 7.300 tanques foi reduzido para cerca de 3.000, é bastante improvável que uma enxurrada de tanques atravesse a fronteira.
Mesmo que o conflito na Ucrânia acabasse amanhã, com as fábricas de defesa russas funcionando 24 horas para reabastecer estoques, o envio de tanques poderia aumentar rapidamente. Se houvesse guerra na Coreia durante o conflito na Ucrânia, seria provável transferir sistemas avançados para modernizar a frota da Coreia do Norte. Na Força Aérea, a frota de Moscou se destaca pelo estilo russo e seu grande volume. Cerca de 4.200 aeronaves de combate. Como Stalin disse certa vez, a quantidade tem uma qualidade própria. Mais uma vez, o grau de apoio aéreo que a Rússia forneceria dependerá dos acontecimentos na Ucrânia. No entanto, com o almirante Samuel Paro, do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, afirmando em novembro de 2024 que Moscou concordou em fornecer caças MiG-29 e Su-27 para Pyongyang em troca de tropas, o fornecimento de aeronaves está claramente em pauta. Kim é conhecido por ter interesse nos caças mais avançados Su-35 e Su-57, mas não está claro se Putin estaria disposto a abrir mão de seus equipamentos mais avançados. O envio prévio da Rússia de mísseis e equipamentos avançados de defesa aérea à Coreia do Norte indica que suprimentos semelhantes seriam enviados em caso de guerra. Isso ajudaria Pyongyang a proteger melhor seu espaço aéreo contra o poder aéreo esmagador dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Além disso, se a Rússia fornecer tecnologia de satélite e dados de direcionamento em tempo real, como alertou o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, a capacidade da Coreia do Norte de atingir ativos sul-coreanos se tornaria subitamente muito mais letal. Em relação ao poder naval, a Rússia tem capacidades limitadas de projeção de poder, e é improvável que Moscou forneça ativos navais para a Coreia do Norte. O Kremlin poderia fornecer tecnologia de submarinos nucleares, mísseis antinávio e minas navais avançadas como a série MDM. Além dos três principais, outros países poderiam sentir necessidade de se envolver. O Japão, na mesma região, estaria no topo da lista. Apesar do artigo 9 da Constituição renunciar ao uso da força para resolver disputas internacionais, Tóquio sempre foi cético quanto à Coreia do Norte. Os líderes japoneses podem ajudar legalmente a Coreia do Sul com a doutrina de autodefesa coletiva, e o premier Shinzo Abe conduz o país a uma política externa mais agressiva. Em novembro de 2025, ela irritou Pequim ao afirmar que o Japão poderia intervir militarmente para proteger Taiwan diante de uma invasão chinesa. Após garantir uma vitória eleitoral esmagadora, Takai Tokichi passou a cumprir a promessa de elevar o orçamento de defesa para 2% do PIB. Embora Tóquio não tenha revisado sua constituição, ela a reinterpretou drasticamente para permitir uma ação militar ampliada. Além disso, com Tokichi agora tendo a maioria qualificada de 2/3 na Câmara Baixa para propor emendas, pesquisas indicam que a maioria dos japoneses espera avanços na revisão constitucional. Após manifestar desejo de mudar o artigo 9 e dar mandato operacional às forças de autodefesa, a chance de alteração constitucional nunca foi tão alta. Vários países membros do Comando das Nações Unidas, força multinacional criada para apoiar a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, também querem participar. Entre os 18 membros conhecidos como Estados contribuintes estão Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha, Filipinas e Tailândia. Austrália, Canadá e Nova Zelândia são hoje os parceiros não americanos mais ativos. Em toda a coalizão, o apoio variaria desde assistência humanitária até apoio logístico e operações de combate direto. A lista de países prontos para apoiar a Coreia do Norte é curta, destacando apenas China e Rússia. Mesmo com o ceticismo de Pequim em relação à Coreia do Norte, a parceria é mais uma questão de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, do que uma aliança por valores ou confiança. Isso não impede que eles intervenham de alguma forma. E não se engane, se a situação piorar, há poder de fogo acumulado mais do que suficiente para apagar toda a península do mapa. Fatores complicadores. Nada é certo em assuntos internacionais. Uma série de países mantém interesse em influenciar o desfecho de uma Segunda Guerra da Coreia, e muitos possuem meios para influenciá-lo por meio de intervenção militar direta, apoio material, diplomacia ou outras formas de envolvimento. A perspectiva convincente de destruição mútua assegurada tem, em grande parte, mantido tudo sob controle desde o armistício.
Isso complica um pouco mais as coisas. Por um lado, as partes agora relutam mais em entrar em uma segunda guerra da Coreia. Por outro lado, se isso acontecesse, o impacto seria muito pior. Como citado, Washington mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul e, por tratado, deve intervir se houver invasão. Ainda não está claro se tropas americanas e norte-coreanas podem se enfrentar sem que a situação evolua para a troca nuclear. Kim pode querer reunificar a Coreia mais do que qualquer outra coisa, mas assumindo que ele toma decisões com base em seus interesses estratégicos, será que ele estaria preparado para lançar uma invasão, considerando os graves riscos de escalada e a ameaça inevitável que isso representaria para seu regime? Além disso, será que ele estaria fornecendo tropas e suprimentos para a Rússia se estivesse prestes a entrar em guerra ele mesmo? Embora uma invasão norte-coreana pareça ilógica de fora, muitos analistas tinham opiniões semelhantes em relação à invasão russa da Ucrânia. Como isso terminou? Quando tanto poder está concentrado nas mãos de um só homem e fatores como o ego entram em cena, avaliar a situação com precisão se torna realmente muito difícil. Para dar esse passo, Kim provavelmente precisaria ter uma forte convicção de que o sucesso estava garantido ou de que um ataque à Coreia do Norte era iminente. Como o sistema nacional se baseia na imagem de força e na perseguição a quem diverge do partido, dar más notícias é um modo eficaz de reduzir sua expectativa de vida. Uma situação assim basicamente cria uma câmara de eco de pessoas que estão sempre dizendo sim. Com o fluxo de informações chegando a Kim, na melhor das hipóteses sendo filtrado e na pior totalmente maquiado, não há garantia de que Kim esteja tomando decisões com base em informações confiáveis. Ainda assim, seria um exagero ele achar que poderia invadir com sucesso a Coreia do Sul, hoje protegida pelo guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos, mas, bem, a história ela está repleta de exemplos de pessoas tomando decisões realmente ruins, e essas decisões ruins tendo consequências graves. Isso pode ser mais um capítulo disso. Vale destacar algumas brechas que surgiram no guarda-chuva de segurança americano. Dúvidas sobre as garantias de segurança dos Estados Unidos aumentaram nos últimos anos, já que ações e discursos do presidente Trump enfraqueceram alianças antes firmes. A cooperação em segurança do presidente Biden com parceiros como a Coreia do Sul foi vista como forma estratégica de conter a influência da China. Mas, como destaca um comentário de 2025 do Chatham House, ao contrário de Biden, Trump vê as alianças como dependências a serem exploradas, extraindo o máximo de benefícios para atender a sua agenda de América em primeiro lugar. Trump frequentemente reclamou das contribuições financeiras de Seul para manter a presença das tropas americanas e chegou a ameaçar retirá-las ou realocá-las. Durante uma coletiva de imprensa em julho de 2025, ele disse aos repórteres: "A Coreia do Sul está ganhando muito dinheiro e eles são muito bons. Eles são muito bons. Mas você sabe, eles deveriam pagar pelas próprias Forças Armadas." Se Trump desistisse e voltasse a focar na influência dos Estados Unidos no hemisfério ocidental ou em novas ações no Oriente Médio, a ideia de invadir a Coreia do Sul pareceria menos assustadora. Admito que é difícil distinguir quais das ameaças de Trump são realmente críveis e quais são apenas encenação para extrair concessões favoráveis. Em maio de 2025, o Pentágono negou uma reportagem do Wall Street Journal que dizia que os Estados Unidos avaliavam retirar 4.500 soldados da Coreia do Sul. Segundo o relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CIS, embora ainda não haja decisão sobre a retirada de tropas, o tema está sendo seriamente considerado pelo Pentágono, forças dos Estados Unidos na Coreia e Comando Indo-Pacífico. Enquanto Washington avalia manter tropas na Coreia do Sul, debates parecidos sobre o papel da China em uma possível Segunda Guerra Coreana também ocorreriam em Pequim. Uma Coreia unificada dificilmente estará alinhada aos interesses estratégicos da China. Muitos analistas também acreditam que os formuladores de políticas chineses veriam com maus olhos o surgimento de outro conflito em um país vizinho. China e Coreia do Norte têm uma parceria estratégica de conveniência, com a China vendo a Coreia do Norte como um estado tampão útil, mas Pequim considera Pyongyang imprevisível. Isso ficou claro quando a China se uniu ao Conselho de Segurança da ONU para condenar os testes nucleares da Coreia do Norte. Para Pequim intervir em favor do agressor que iniciou a guerra, bem,
Isso seria extremamente arriscado. Uma coisa é passar algumas caixas de munição pela fronteira, mas enviar tropas chinesas e se envolver ativamente elevaria as coisas a um outro nível. Além de ser algo péssimo para a imagem, com sérias repercussões em forma de sanções econômicas, isso ainda pode envolver o país em confronto com os Estados Unidos. O que poderia ajudar a inclinar a balança a favor da China seria se a Coreia do Sul e os Estados Unidos conseguissem repelir com sucesso um ataque norte-coreano e, em seguida, avançassem para o norte em direção à fronteira chinesa, como ocorreu na década de 1950. Se o regime norte-coreano ameaçar colapso, as preocupações estratégicas e de segurança da China devem gerar resposta mais forte. Existem pontos de interrogação semelhantes em relação ao possível papel da Rússia, cuja natureza está significativamente ligada ao desenrolar da guerra na Ucrânia. Mas já estamos nos adiantando um pouco. Por enquanto, vamos focar na questão mais importante: como uma guerra dessas poderia começar? Um colapso na Coreia pode ter várias origens. Talvez as ilusões de grandeza de Kim e suas ambições de garantir seu legado o levem a ignorar os riscos de invadir a Coreia do Sul. Ou talvez as inseguranças sobre a segurança do regime o levem a atacar preventivamente por medo de invasão estrangeira e de sofrer o primeiro golpe. Potencialmente, o cenário mais provável é que um mal-entendido ou uma escalada resulte em uma troca de provocações que foge do controle. Um exemplo de onde isso pode acontecer é no Mar Amarelo, em particular, as 5 ilhas do Mar Ocidental administradas por Seul, mas perigosamente próximas à Coreia do Norte, e elas já foram pontos de tensão no passado. Por exemplo, em março de 2010, o navio de guerra sul-coreano Cheonan foi afundado por um submarino norte-coreano perto da ilha Bengeong, matando 46 soldados e levando Seul a impor sanções severas. O incidente foi considerado retaliação ao caso de Gaichong, meses antes, quando uma lancha de patrulha norte-coreana foi danificada ao cruzar a linha limite do norte. Pyongyang contesta a fronteira marítima NLL, estabelecida pela ONU após a Guerra da Coreia, reivindicando, em vez disso, uma fronteira mais ao sul que englobaria as ilhas e os ricos campos de pesca. O Mar Amarelo não é a única área problemática. Em outubro de 2024, a Coreia do Norte acusou Seul de enviar drones com panfletos de propaganda para Pyongyang, o que foi negado pelo governo sul-coreano. Durante o mesmo ano, Pyongyang recorreu a provocações tão grosseiras que poderiam ter sido concebidas por uma criança de 7 anos, enviando balões com lixo através da DMZ. Um pousou no complexo presidencial. Outros incidentes envolvem incursões de drones, tiroteios em postos de guarda ao longo da DMZ, testes de mísseis, ataques cibernéticos, grandes exercícios militares e disparos contra desertores. Provavelmente, o mais bizarro aconteceu em 1976, quando 2 oficiais do Exército dos Estados Unidos foram mortos por tropas norte-coreanas na DMZ enquanto supervisionavam a poda de uma árvore que obstruía a visão de um posto de controle. No que a BBC descreveu como, abre aspas, o trabalho de jardinagem mais dramático da história, uma força-tarefa de 813 soldados dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, apoiada por bombardeiros B-52 com capacidade nuclear, 20 helicópteros utilitários, 7 helicópteros de ataque Cobra, caças F-4, F-5 e F-80 e 6 sobrevoando a área, além do porta-aviões USS Midway, todos foram mobilizados para cortar a árvore. Como um vulcão ativo, as tensões entre Coreia do Sul e Coreia do Norte tendem a transbordar ciclicamente. Resta saber se um dia a situação vai se deteriorar a tal ponto que ocorra uma erupção semelhante à de Yellowstone. A tarefa que a Coreia do Norte tem pela frente: se a Coreia do Norte decidir invadir, não há retorno. Como não existem vencedores em guerra nuclear, lançar armas nucleares logo no início seria a opção tudo ou nada para Pyongyang. Sendo assim, vamos assumir, batendo na madeira aqui, que Kim restringiria suas ações ao uso de força militar convencional desde o início. A opção nuclear é um último recurso, cuja probabilidade aumenta se a sobrevivência do regime estiver em risco. A relação entre causar danos à Coreia do Norte e a chance de Kim usar armas nucleares gera um dilema para líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
Em um conflito, será necessário escolher entre eliminar rapidamente o programa nuclear e a liderança da Coreia do Norte para impedir que usem armas nucleares, ou repelir a invasão sem buscar uma mudança de regime, na esperança de retornar ao status quo anterior à guerra. Evidentemente, uma segunda guerra coreana poderia assumir muitas formas, dependendo das decisões tomadas pelos líderes nas circunstâncias do momento. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem exercícios militares regulares para simular cenários e criar respostas estratégicas diante do cenário geopolítico em mudança. No entanto, analistas identificaram uma série de fases consideradas prováveis de ocorrer. A primeira é a fase de mobilização. Com imagens de satélite e monitoramento preciso, é provável que um aumento militar norte-coreano seja detectado rapidamente. O movimento das tropas russas antes da invasão da Ucrânia comprovou isso. Porém, diferente da Rússia, a Coreia do Norte mantém a maioria de suas forças e armas, como artilharia, morteiros e lançadores de foguetes, próxima à fronteira. Com Pyongyang mantendo a capacidade de lançar um ataque com preparativos minimamente observáveis, uma força massiva, visível e posicionada à frente seria desnecessária e desaconselhável. Embora não se espere que a Coreia do Sul e os Estados Unidos sejam pegos de surpresa em um nível semelhante ao observado em 1950, preservar o elemento surpresa ao máximo possível é uma das ferramentas mais valiosas de Kim. O fracasso pode provocar um ataque preventivo, retaliação imediata ou resistência mais forte, pois o inimigo antecipa o que virá. Táticas como camuflagem, documentação falsa e operações de falsa bandeira poderiam ser empregadas para despistar os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Em termos de como isso poderia se manifestar na prática, Pyongyang poderia usar suas unidades cibernéticas para forjar um vazamento de documentos, sinalizando um plano de invasão totalmente diferente. Implantações de isca usando artilharia falsa e mísseis de mentira poderiam ser usadas para desviar a atenção das verdadeiras zonas de ataque. Kim poderia usar táticas traiçoeiras para criar uma justificativa falsa para um ataque, como atingir intencionalmente uma embarcação sua e culpar a Coreia do Sul. O grau em que os agentes de inteligência conseguem entender o que está sendo planejado vai determinar como a próxima fase vai se desenrolar. Na fase inicial do ataque, a primeira onda de ataques da Coreia do Norte provavelmente envolverá uma intensa barragem de artilharia e mísseis. Alvos principais incluem prédios do governo, centros de comando, bases militares, aeródromos, pontos de comunicação e infraestrutura de energia. Localizada perigosamente a cerca de 50 quilômetros da fronteira, Seul está bem dentro da linha de fogo. Como centro político, Pyongyang poderia mirar autoridades sul-coreanas em um ataque de decapitação semelhante ao que matou o ex-líder supremo iraniano Ayatollah Khomeini. Se Pyongyang cumprir sua ameaça de transformar Seul em um mar de fogo, apenas na grande região metropolitana de Seul, o número de vítimas pode ultrapassar 100 mil em 48 horas, segundo algumas estimativas. E isso sem armas de destruição em massa. A primeira onda de ataques também deve ser multidomínio. Ataques cibernéticos, visando causar interrupção e confusão, serão usados para paralisar infraestruturas críticas, como redes elétricas e sistemas financeiros, além de tentar incapacitar sistemas de comando e controle militar para impedir respostas coordenadas. Unidades navais norte-coreanas poderiam coordenar ações para ameaçar a NLL e a costa. Isso poderia envolver o lançamento de ataques, mas também a inserção de forças especiais como parte de missões de sabotagem. Com a frota limitada, os recursos seriam usados de forma oportunista e assimétrica. Imagine pequenas unidades de forças especiais norte-coreanas realizando ataques assimétricos rápidos. A infiltração poderia ocorrer por túneis sob a DMZ, embarcações anfíbias ágeis para ataque marítimo ou lançamento aéreo de comandos atrás das linhas inimigas. Alvos óbvios são infraestrutura crítica, como usinas de energia, rede elétrica, portos, torres de telecomunicações, depósitos de combustível e locais militares, incluindo aeródromos e bases navais. Mas não se engane, a principal ação seria o verdadeiro inferno de drones, mísseis e artilharia caindo sobre Seul e a região ao redor. A Coreia do Sul recorreria a sistemas como o Patriot PAC-3, o Terminal High Altitude Area Defense, THAD, o Sistema de Defesa Aérea de Mísseis Coreano, KMD, e o CRAM para a proteção.
Apesar de interceptarem em variados alcances e altitudes, a eficácia conjunta desses sistemas em combate não foi testada. Mesmo com boa proteção contra mísseis estratégicos, ataques massivos de artilharia e foguetes podem sobrecarregar os sistemas. Sem mais necessidade de se esconder após o tiro de largada, essa fase é marcada pelo movimento geral de tropas e armamentos. Com as posições de disparo reveladas, unidades móveis como lançadores de foguetes e canhões autopropulsados serão movidas em antecipação a contra-ataques. Poucas horas após a primeira onda de ataques, Kim Jong-un provavelmente fará uma declaração de guerra. Espere que ele classifique o ataque como defesa e culpe Coreia do Sul e Estados Unidos por provocarem a escalada. Com o mundo assistindo, ele provavelmente vai pedir a destruição deles e aproveitar a oportunidade para desencorajar a intervenção de outros países, ameaçando com retaliação nuclear. Líderes mundiais vão se pronunciar. As nações ocidentais condenarão a ação, enquanto China e Rússia devem ser mais reservadas, pedindo moderação e diálogo. Após a conclusão da fase inicial dos ataques, dependendo do sucesso das operações, Pyongyang terá algumas opções para escolher. Primeiramente, Kim poderia redobrar os esforços, intensificando as ações militares com uma segunda onda de ataques ainda maior, possivelmente envolvendo o deslocamento em massa de tropas através da fronteira. Com a DMZ fortemente minada, fortificada com obstáculos antitanque e monitorada por sistemas de vigilância, atravessar seria realmente muito difícil. Isso é antes de você considerar ataques aéreos na equação. Para contornar parcialmente o problema, Pyongyang cavou uma rede de túneis sob a DMZ. 4 foram descobertos ao longo dos anos e a inteligência sul-coreana acredita que até outros 20 túneis possam estar ocultos. No entanto, isso só seria adequado para mover pequenas unidades como forças especiais e não exércitos inteiros. Uma segunda opção seria seguir com ataques que mantenham a pressão, mas que não tenham a mesma intensidade da primeira onda. Isso mostraria que a escala e o ritmo da primeira onda não são sustentáveis se a guerra durar muito. Alternativamente, a Coreia do Norte pode optar por se consolidar e se fortificar contra possíveis respostas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Considerando que uma barragem inicial terá gerado poucos ganhos territoriais, se é que terá gerado algum, isso significaria correr o risco de ceder à iniciativa. Embora o próximo passo da Coreia do Norte seja incerto, é certo que a Coreia do Sul se mobilizará para garantir que a fase de contraofensiva seja uma resposta letal. Como a própria sobrevivência do país depende de sua capacidade de resistir a uma tempestade norte-coreana e responder de forma decisiva, Seul investiu muito tempo e dinheiro se preparando para essa situação. Com sua vantagem tecnológica, estabelecer a superioridade aérea será um dos principais objetivos iniciais de Seul. Qualquer aeródromo que ainda possa operar após as primeiras ondas de ataques enviará caças sul-coreanos para o céu. O caos inicial deve gerar um espaço aéreo contestado, com batalhas aéreas intensas, engajamentos com mísseis superfície-ar e controle incerto de áreas-chave. Analistas esperam que a Coreia do Sul, com provável ajuda dos Estados Unidos, assuma o controle dos céus rapidamente, já que as aeronaves antigas da Coreia do Norte não são páreo. Se a Coreia do Sul precisasse se defender sozinha, sua retaliação ainda seria formidável. Seul desenvolveu uma estrutura de resposta conhecida como Sistema de 3 Eixos para definir seus cursos de ação antes, durante e depois de um ataque norte-coreano. O primeiro eixo, chamado Kill Chain, consiste em atacar preventivamente instalações nucleares e de mísseis de Pyongyang após detectar sua intenção de uso. O segundo é o Sistema de Defesa Aérea e de Mísseis da Coreia, projetado para proteger o país de ataques convencionais e nucleares, interceptando mísseis de curto e médio alcance. O terceiro é o Plano de Punição e Retaliação Massiva da Coreia, ou KMPR, que busca cortar a cabeça da cobra, eliminando a liderança da Coreia do Norte com ataques de precisão e operações de forças especiais. Embora os detalhes do KMPR permaneçam classificados e tenham evoluído ao longo dos anos, uma fonte militar sul-coreana anônima disse aos repórteres, e vou citá-los aqui: todo o distrito de Pyongyang, especialmente possíveis esconderijos da liderança norte-coreana, será destruído por mísseis balísticos e projéteis de alto explosivo assim que o norte der qualquer sinal de que vai usar uma arma nuclear. Em outras palavras, a capital do norte será reduzida a cinzas e removida do mapa. Fim da citação.
Embora provavelmente devêssemos aproveitar este momento para lembrar que decapitar a liderança do Irã e bombardear Teherã fez pouco para impedir a retaliação da República Islâmica. Quero dizer, a guerra é bastante difícil. Voltando-se para os Estados Unidos, a Coreia do Sul vai esperar que Washington cumpra seus compromissos sob o Tratado de Defesa Mútua de 1953. Os temores em relação à política externa, America First, do governo Trump e suas possíveis implicações para a Coreia do Sul são válidos, e a confiança nos Estados Unidos como parceiro de defesa confiável diminuiu entre os sul-coreanos. Analistas ainda concordam que Washington interviria, pois considera o país estratégico e economicamente vital demais para ser abandonado, especialmente devido aos investimentos industriais recordes nos Estados Unidos e seu papel como centro de reparos navais e zona tampão na linha de frente contra a China. Se a Coreia do Norte conseguir atingir instalações dos Estados Unidos durante a investida inicial, resultando em baixas americanas, a probabilidade de Washington intervir aumentaria drasticamente. E vamos lembrar, o governo atual não demonstrou exatamente ser tímido ao usar o poder americano. Trump usou o poder aéreo para eliminar a liderança do Irã, meios navais para impor um bloqueio marítimo de fato em Cuba e na costa iraniana, e até mesmo sequestrou o líder de um país, no caso da Venezuela. Isso é só até o momento desta gravação. Esses episódios longos levam semanas para editar, então é possível que, ao assistir, ele já tenha autorizado o bombardeio da Groenlândia, a anexação de Liechtenstein ou algo tão insano. Está difícil acompanhar as coisas agora. Embora a magnitude de uma segunda guerra coreana obrigasse Trump a ir além do que já foi, ele poderia facilmente recorrer à mesma cartilha desta vez. A Estratégia Nacional de Defesa de 2026 indicou mudança em relação aos planos históricos que dependiam de grandes reforços dos Estados Unidos na Coreia, passando para um apoio crucial, mas mais limitado. Trump já ameaçou Kim antes com, abre aspas, fogo e fúria jamais vistos no mundo. O mundo inteiro estará assistindo com expectativa para ver se ele vai cumprir o que disse ou se isso simplesmente vai virar o maior blefe de todos. Ou taco, se você quiser americanizar, mas Trump sempre amarela. Se a Coreia do Sul liderar no campo, o apoio crítico dos Estados Unidos pode assumir várias formas. Caças americanos, localizados na península, no Japão e em outras partes da Ásia-Pacífico, poderiam ser mobilizados com grande impacto. F-35 e bombardeiros B-2 poderiam atacar instalações nucleares e líderes da Coreia do Norte. Além disso, à medida que os ativos navais dos Estados Unidos passam para uma postura de guerra, é provável o envio de vários grupos de ataque de porta-aviões, juntamente com submarinos e outros recursos. Esses esforços seguem o OPPLAN 5022, plano operacional mais recente das ações conjuntas dos Estados Unidos e Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. O plano prevê opções de decapitação da liderança para encerrar o conflito de forma rápida e decisiva, evitando uma guerra em larga escala. Claro, tudo isso depende da suposição de que Kim não tente varrer tudo do mapa, atacando todas as bases dos Estados Unidos e da Coreia do Sul logo no início. Pense em mísseis nucleares lançados contra Guam e Okinawa e uma salva inicial de mísseis, foguetes e artilharia que não mira Seul, mas destrói todas as instalações militares. E para aqueles que acham engraçada a ideia de que a Coreia do Norte poderia atingir com sucesso instalações militares dos Estados Unidos, não se esqueçam de que o Irã conseguiu atacar bases americanas em uma guerra que os Estados Unidos sabiam que estava por vir e tiveram tempo para se preparar, usando armas relativamente pouco sofisticadas. Embora a maioria dos analistas presuma que Kim seja bastante cético quanto a provocar a fúria de Washington seguindo a estratégia do tudo ou nada, ainda é possível que a disparidade de poder o leve a calcular que uma destruição avassaladora seria seu melhor movimento inicial. Apostar que usar a carta nuclear de imediato bastaria para chocar os Estados Unidos e fazê-los recuar. No entanto, mesmo que Kim jogasse essa carta, e isso é um grande se, com tantas bases dos Estados Unidos localizadas na região Ásia-Pacífico, coordenar ataques simultâneos seria extremamente difícil. Bases mais distantes provavelmente seriam avisadas, enquanto as próximas a Pyongyang seriam atingidas antes. E mesmo que os ataques fossem bem-sucedidos, tudo o que Kim teria feito seria recriar Pearl Harbor para o século XXI. E todos nós lembramos como isso terminou para o Japão Imperial, não é?
No entanto, se nas primeiras horas e dias de combate Pyongyang conseguir sobreviver, se recompor e continuar lutando, várias coisas podem acontecer. Primeiro, como um ex-parceiro ciumento depois de algumas taças de vinho a mais, as ligações da Coreia do Norte para a China e a Rússia provavelmente vão se tornar cada vez mais desesperadas, à medida que a realidade de enfrentar tudo sozinho se impõe. Apesar das dúvidas sobre a intervenção chinesa, o Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos acerta ao afirmar que o mesmo medo estratégico que levou a China à Guerra da Coreia ainda persiste no governo chinês. Fim da citação. Além disso, como relatou um repórter escrevendo para Al Jazeera, a penúltima coisa que a China quer é uma nova guerra coreana. Mas o que a China menos quer é uma Coreia unificada sob liderança sul-coreana. Fim da citação. A intervenção também traz seus próprios riscos para a China, seja militarmente, economicamente ou em termos de reputação. Mas se as coisas derem errado para Pyongyang, a China pode ser forçada a agir novamente. Em 1950, a China enviou tropas para a Coreia do Norte para repelir as forças do general Douglas MacArthur próximas da fronteira chinesa. Assim, as forças chinesas os empurraram 400 quilômetros ao sul por toda a península. Ao observar um mapa com a linha de demarcação militar do armistício, refletindo as posições finais de batalha, perto do antigo paralelo 38, percebe-se como estão dolorosamente próximos. Muitos dos riscos que vão pesar sobre os formuladores de políticas chineses também vão causar dores de cabeça semelhantes em Moscou. Vladimir Putin sempre apoiou a Coreia do Norte com ajuda econômica, técnica e diplomática, mas não de forma incondicional. Um confronto direto com os Estados Unidos ou seus aliados, especialmente no momento atual, seria um jogo de altíssimo risco. A história recente mostrou que Moscou não é exatamente um parceiro confiável quando a situação aperta. Ex-presidentes Nicolás Maduro, Bashar al-Assad, o premier armênio Nikol Pashinyan e o falecido líder iraniano Ali Khamenei foram deixados de lado quando enfrentaram problemas. Com a lista de cartões de Natal do Kremlin encolhendo a cada mês, surge a questão: por quem a Rússia estaria disposta a intervir? Se a Coreia do Norte quiser ter chance de sair por cima, um ou ambos esses países terão que se envolver diretamente. A chance de ser deixado sozinho vai tirar o sono de Kim. O cenário mais provável é apoio e assistência reduzidos, como fornecimento de equipamentos militares e suprimentos. Isso, obviamente, está longe de uma intervenção militar direta. Dependendo de como a contraofensiva se desenrolar, uma de várias fases pode acontecer. Se nenhum lado avançar decisivamente e as linhas se estabilizarem, pode começar uma desescalada diante da pressão diplomática internacional. Isso só ocorreria se ambos considerassem caro demais continuar lutando, permitindo conversas sobre armistício. Apesar de não ser o resultado ideal, isso pode levar a um retorno ao status quo, como no conflito Índia-Paquistão de maio de 2025. Se a contraofensiva sul-coreana for muito bem sucedida e ameaçar o regime norte-coreano, Pyongyang pode decidir escalar o conflito. Isso se assemelha ao ocorrido na Primeira Guerra da Coreia. No entanto, com armas nucleares agora na equação, os riscos nesse cenário seriam muito maiores desta vez. Agora, existe um terceiro cenário que fica entre a desescalada negociada e a escalada existencial. Isso envolveria a contraofensiva da Coreia do Sul tendo sucesso taticamente, mas sem chegar a ameaçar o colapso do regime, enquanto Pyongyang, sem o apoio internacional de que precisa, empaca. Com Seul e aliados considerando arriscado avançar devido ao risco nuclear e possível intervenção chinesa, e a Coreia do Norte sem capacidade de avançar, a guerra chegaria a um impasse. A Guerra do Golfo de 1991, apesar de unilateral, teve resultado parecido. A coalizão liderada pelos Estados Unidos libertou o Kuwait, mas não derrubou o regime de Saddam Hussein no Iraque. Mas, com os americanos voltando 13 anos depois para terminar o trabalho, pausar uma guerra também não significa necessariamente o fim dela. Quando a situação esquenta na Península Coreana, todos devem ficar atentos. Com as duas Coreias exibindo forças militares poderosas e apoio de superpotências, qualquer escalada trará sérias consequências para a segurança regional e global. A ausência de uma Segunda Guerra Coreana indica que exercícios militares norte-coreanos mostraram à liderança que invadir seria péssimo.
Não há atualmente nenhum indício de uma mudança significativa o suficiente para alterar essa situação. Apesar de Pyongyang aparentemente não ter meios para invadir e ocupar com sucesso a Coreia do Sul, não há garantia de que isso sempre será assim. Em assuntos internacionais, tudo pode mudar rapidamente. Se você perguntasse em 1º de janeiro quem imaginaria que Trump começaria uma nova guerra no Oriente Médio antes do fim de fevereiro, ninguém sabe ao certo se as chances precisariam favorecer a Coreia do Norte para que uma invasão fosse iniciada. No fim, tudo pode depender da mente de um louco. Vamos apenas torcer para que Kim tenha aprendido uma lição com os erros de seu aliado estratégico, Vladimir Putin, e que às vezes simplesmente não vale a pena arriscar. Apesar do histórico de Pyongyang usar alarmismo como dissuasão, basear a política externa na premissa de que a Coreia do Norte só ameaça e não age seria perigosamente ingênuo. Felizmente, não há indício claro de que essa complacência exista entre os formuladores de políticas. Se outro conflito explodir, com nenhum dos lados provavelmente disposto a retornar ao status quo, pode ser tudo ou nada. Com isso, obrigado por assistir.